preciosa, eu fui encontrado. Se você sabe, louve. O que antes era tudo já não tem valor. Eu fui encontrado. E olha o que ele faz com a gente. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. É bem fácil, louva. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Declare seu amor a Ele. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa. Eu fui encontrado. Quantos foram encontrados por Ele? E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Você pode dizer isso a Ele uma vez, diga. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Nós estamos aprendendo a ser contentes no muito, no pouco, no início, no meio. Nós estamos aprendendo a ser contentes com aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Isso é só o início de um novo começo. E nós estamos aprendendo a ser contentes, Jesus. Contentes com aquilo que o Senhor tem nos dado. Mesmo em momentos difíceis, mesmo em meio às dúvidas, mesmo em meio aos julgamentos, nós estamos aprendendo a ser contentes com aquilo que o Senhor tem nos dado. E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. E à medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. E eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito
medida em que te conheço mais, tudo perde seu valor. Tudo perde seu valor. Aleluia. Você pode aplaudir e agradecer o nome. Aleluia! Você está aqui, vai estourar os ouvidos, viu, irmão? Eu fiquei aqui na frente. Quer que você sentar, irmão? Olha para essa pessoa bonita do seu lado aí, ó. Olha aí, ó. Olha, como tem um povo lindo do teu lado, ó. Cumprimente ele aí, cumprimente você que não conhece. Olha aí, você tem pessoas aqui do Maracanaú, da Pacatuba, Ronaldo Pici, Bela Vista. Então aproveita esse tempo aí para dar um Pai do Senhor a ele. Diga boa noite, querido. Seja muito bem-vindo. Amém, irmão? Você que fez isso pode sentar agora, fique à vontade. Glória a Deus. Vem cá, por favor. Boa noite, a paz do Senhor. Quantos estão felizes nesse lugar? E eu estou mais ainda, pela presença de vocês, né? Acredito que o Senhor preparou essa data, preparou esse momento. E eu louvo a Deus por hoje e pela sua vida. Amém? Queridos, boa noite. Para quem me conhece, né, eu sou o pastor James. Para quem não me conhece, eu sou a mesma pessoa, o pastor James, marido dessa moça linda aqui. Genildo, né, o presbítero Genildo chamou aqui na frente. Para muitos isso aqui vai ser bem novo, né? Tem muita gente aqui que eu já conheço, mas o pessoal aqui do Planalto, do Instituto, não tivemos esse prazer ainda, né? Talvez alguns jovens lá no nosso GR de vôlei, mas nós vamos conhecer mais. Mas vocês vão ter que me aturar por um tempo, viu? Nós vamos caminhar juntos, nós vamos dar as mãos nesse período. Estamos aqui para servir, para cuidar uns dos outros. E que seja um tempo muito bom, tá bom? Eu louvo a Deus pela vida da minha mulher, dos meus filhos, desse povo lindo, que nos ajuda, que nos entende, que tenta guardar nosso coração em oração. Te amo, viu? Obrigado por acreditar. Obrigado por tudo que está acontecendo, né? Amém, gente? Queridos, não sei se eu apresento o senhor agora, pastor, ou mais tarde. Vem cá, pastor Paulo, vem. Antes de eu começar a pregar, depois que eu me empolgar, irmão, eu não paro mais, aí é outra história. Esse velho lindo aqui, esse pastor aqui bonito, o velho mais lindo daqui é o pastor Paulo, que é o homem que tem guardado meu coração há quase 2 anos, né? Nós estamos aqui hoje, irmão, como comunidade cristã Recomeçar Fortaleza, porque há quase 2 anos nós estamos nos escondendo lá na Pacatuba, na rua 92, no setor H, número 110. Né? Então estamos há 2 anos sendo guardados por essa família, né, que tem nos cuidado do nosso coração. O pastor Paulo tem sido um homem de Deus para minha casa, para minha vida, não só para mim, mas para os meus amigos, para as pessoas da qual o Senhor colocou ao nosso lado. E ele, a esposa dele, os filhos dele, cuidaram muito bem de nós, a ponto de hoje estarmos aqui. Então, antes de eu começar, eu queria deixar a palavra com ele. Hoje é um homem que tem orado por mim, que paga um preço. Eu confio no meu coração, a minha casa, ele tem liberdade para falar o que ele quiser. Se ele quiser tomar o microfone aqui agora e mandar eu sentar, eu fico bem quietinho. Mas ele é tão bom que ele disse, não, mas vai ministro, está com a perna encanada para pregar, que eu sei. Se apresenta aí, pastorzão. Bem, boa noite, queridos. Paz e graça a todos. Eu também tenho aqui a minha esposa comigo. Ela está querendo comer ali, que o pessoal... Bora, meu pastor! Mas ela procurou, mas não tinha nada. Pois é. Amém, queridos? Nós estamos felizes com o que Deus está fazendo, né? Como o James disse, há quase 2 anos nós temos caminhado junto e aí a gente tem descoberto muitos amigos. A porta foi aberta quando nós conhecemos o Rosivão, que está aqui, presbítero na nossa igreja. E aí a gente foi conhecendo alguns outros e hoje nós estamos nos tornando uma comunidade crescente aqui nessa região. Por isso nós estamos aqui fazendo o culto inaugural de um novo começo, né? Comunidade Cristã Recomeçar em Fortaleza, agora não é mais um sonho, torna-se uma realidade a partir de hoje, né? Com todas as responsabilidades, todo o peso que tem em a gente declarar isso, mas a gente está nascendo aqui para oferecer a todos a oportunidade de recomeçar. Amém? Então nós estamos aqui como família Recomeçar, não estamos abrindo uma igreja, nós estamos fazendo uma extensão de uma igreja.
né? Porque nós estaremos juntos, caminhando lado a lado. Amém, irmãos? Para que a gente possa crescer e se fortalecer no Senhor. Amém? Assim como nós oramos por você já desde algum tempo, pedimos a você que ore por nós, para que a gente possa alcançar os lugares. Tem muita gente precisando aí de uma oportunidade para recomeçar e não tem, e nós estamos nascendo com esse propósito de oferecer esse recomeço, tá certo? Então seja bem-vindo a esse lugar, e você vai agora ouvir uma mensagem, uma ministração pelo seu pastor, que a partir de hoje ele guia você aqui como pastor, vai cuidar de você. Quando você tiver necessidade, liga para ele de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. É ele que vai resolver tudo. Amém? Não sabe ele que eu já coloquei o telefone dele, do Josué no grupo daqui. Qualquer coisinha, se eu não atender, ligo para ele. Amém, irmãos? Glória a Deus. Fico feliz, irmãos. E além disso, eu agradeço a todos os nossos irmãos aí que estão servindo, que estão em pé, bonito. Você não imagina, irmão, quando você está sentado aí, como já foi uma luta hoje. Por volta de 2h30 da tarde, estivemos aqui. Eu não sei se foi... A Lucivana trouxe Coca-Cola pro Leandro. Eu não sei se foi emocional, irmão, se eu estou tão ansioso. Depois do almoço deu uma febre em mim tão grande, irmão. Eu tomei uma dipirona lá em casa, eu achei que eu sou andando, ainda me deram um presente. 3 horas eu tive que varrer isso aqui tudinho. É por isso que eu acho que a febre está saindo. Eu lembrei, pastor, quando eu fui pregar a primeira vez na Recomeçar. A primeira vez que eu preguei lá, deu uma febre em mim de tarde. Eu acho que essas coisas emocionais, né? Mas estou feliz com o que Deus está fazendo. Então, cada pessoa que está servindo aqui na decoração, nos servos, na mídia, nos kids, irmão, tem um povo ali cuidando de 50 crianças aí, que eu não sei o que, é que eles estão fazendo para aguentar. Mas é um milagre, irmão. Então, assim, irmão, obrigado, viu, pelo coração de vocês, por topar essa parada junto. Menos de 2 semanas para organizar tudo isso. E Deus é muito bom. Tinildo, meu cunhado querido, a Thalita, a família dele, a qual eu amo. E é muito prazeroso estar aqui, porque além dos irmãos que já caminham comigo há algum tempo, tem meu povo lá do Maracanaú, a qual eu chamo de família, tem um povo novo aqui do PC. E tem gente que fazia tempo que eu não via, que não me via pregar, né? O Pedro, a André, e a Cinzerrano. O Lucas é meu irmão querido, mas está com uns 3 anos que eu não vejo ele, que ele desapareceu. Quando ele apareceu ali, o pessoal cantava aleluia para ele, assim, soltando fogos. Então, sumindo que ele está. Dias Ameliane, meu irmão querido também, que acredita em que a gente carrega. Então, estou muito feliz pelo que o Senhor está fazendo. E essa noite eu queria trazer uma palavra bem breve. Acho que até umas 11h15 eu termino. No nome de Jesus, mas vai dar tudo certo, amém? Abra sua Bíblia comigo lá em Gênesis capítulo 21, irmão. Glória a Deus. Aleluia, irmão. Gênesis 21, a partir do verso 22. Quem achou, diga amém. Primeiro livro da Bíblia, irmão. Quem não achou, diga calma, pastor. Liga teu aplicativo aí. Quem não trouxe, fica atento, porque aí tem algumas versões diferentes umas das outras. Gênesis 21, a partir do verso 22, diz assim, ó. Naquela época, que Abraão respondeu, sim, eu juro. Versículo 25, irmãos. Entretanto, Abraão reclamou com Abimeleque acerca de um poço, que os servos de Abimeleque tinham tomado dele à força. Mas Abimeleque respondeu, eu não sei quem fez isso ou por que fizeram isso. Tu jamais me informou a esse respeito. E somente agora eu ouço falar que tomaram o poço de ti. E Abraão tomou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque. E ambos celebraram um acordo, uma aliança. E Abraão pôs à parte 7 ovelhas do rebanho. E Abimeleque indagou, a quem servem essas 7 ovelhas que puseste à parte? Ao que Abraão falou, receberás de minhas mãos as 7 cordeiras, para que sirvam de testemunho que eu cavei esse poço. E por esse motivo ele chamou aquele lugar de Berseba. Diga comigo, Berseba. Porquanto ali juraram ambos. Depois que concluíram essa aliança em Berseba, Abimeleque levantou-se com Ficol, o chefe do exército, e retornaram às terras dos filisteus. E Abraão plantou uma tamargueira em Berseba. Quem sabe o que é uma tamargueira aqui, irmão? Tamargueira é planta de quê, irmão? Quem é? De quê? Você viu que diz tamarino.
É Tâmara, abençoada. Ali das morar no Alphaville. Alphaville conhece essas coisas, Tâmara. Eu nunca vi, irmão, que é uma Tâmara na minha vida. O pessoal da Alphaville, Aldeota ali, acho que Tâmara deve ser café da manhã. Eu sei nem o que é, varão. Então Abraão plantou uma tamargueira em Berseba, e ali invocou e adorou o nome de Yahvé, o Deus eterno. E habitou Abraão na terra dos filisteus por longo tempo. Amém, queridos? Queridos, eu estou com o coração muito feliz com aquilo que Deus tem feito. E quando nós montávamos aqui, né, hoje, poder ministrar essa palavra com as pessoas a qual eu tenho caminhado e com as pessoas que eu amo, né, e poder celebrar esse momento com os meus amigos. Acho que é um desejo do meu coração um dia eu poder ministrar e pregar para amigos, né? Os meus amigos sentados. E hoje os melhores amigos estão aqui, tanto os de infância como os de caminhada cristã, irmão. E um novo tempo para nós. Fora os irmãos que o Senhor vem acrescentando todos os dias. Então eu estou com 3 versículos no meu coração. Estamos com os que sonham. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por esse motivo que essa alegria está tão estampada. Ou podemos dizer, benese, até aqui nos ajudou o Senhor. Então essa noite é uma noite muito especial. Eu só peço que você abra o seu coração para aquilo que Deus vai falar, porque eu mandei você repetir comigo aquela palavra Berseba. E Berseba significa um lugar de recomeço. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, irmão. Qual é o mais fácil? Começar ou recomeçar? Hein? Me ajude. Começar ou recomeçar? Recomeçar é mais fácil, irmão? Eu acho que começar é mais fácil. Sabe por quê, irmão? Porque quando a gente começa, a gente tem aquele impulso do natural. Sabe quem aqui começa, para começar isso aqui, irmão? Todo mundo tá. Hoje, 3 horas da tarde, eu já estava me abandonar. Já botaram o pastor para varrer aqui as coisas. Eu quero ver daqui a 3 anos esses filhos de uma mãe. Aí o Silvio chegou pingando, irmão, a febre saindo. Eu disse, para começar lá na reunião, tudo estava comigo. Eu 3 horas aqui, eu genil, de máscara, de pá. Eu admiro o apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo diz o quê? Eu combati o bom combate, eu corri a carreira e eu guardei a fé. Por que ele diz isso? Porque eu cheguei até o fim, irmão. O apóstolo Paulo está dizendo que chegar ao fim é motivo de alegria nos dias de hoje. Porque é muito fácil começar, agora terminar, irmão. A Bíblia diz que bonito é os fins das coisas em vez do começo dela. Então, eu acredito que começar, irmão, é bem mais fácil. E quando eu falo de recomeçar, eu falo no sentido, por que é tão difícil recomeçar? Porque quando nós precisamos recomeçar, é porque algo deu errado, concorda? Irmão, não levanta a mão para não ficar feio, certo? Quem aqui, irmão, no nome de Jesus, não minta não, mas não levanta a mão para não se escandalizar. Quem começou a ler um livro e não terminou, irmão? Não levanta. Eu sou. O que é? Ei, tu olhou lá se tá ligado certo na mesa? Lá no canal da mesa lá, se tá ligado certo? Mas invocaram que quando tira esse capitão aqui e continua saindo um som, não dá entender não. Tá pegando o som do celular, mano. É porque o som do celular que tá vindo pra live, mano. E agora o som que tá saindo aqui é o do microfone. Tá saindo. Tá saindo. Ah, aqui é o Oi, ambiente. som, ei. É o som ambiente, daqui agora é o som. Mas é o ambiente, que é o celular que tá pegando. Já tive. Ó, o som que tá saindo aqui é o som do celular. E o celular tá captando lá. É o doce. Agora tá saindo nossa voz. Então tá pegando aqui agora. Tá vendo?
Tá pegando a gente conversando agora. Tá pegando do computador agora. O microfone do computador, né, não, Juninho? De 2023, eu estou iniciando um novo projeto, um novo trabalho, uma nova luta, e só Deus sabe o que nós enfrentamos em casa. Só minha esposa, Deus, o meu travesseiro, sabe quantas lágrimas Minha esposa, Deus, o meu travesseiro, sabe quantas lágrimas para recomeçar esse projeto, irmão. Dias de dúvida, de incerteza, vai, não vai. Hoje, quando eu vinha da nossa igreja lá no Maracanã, depois da Santa Ceia, eu vinha no carro e vinha, meu Deus, mas eu vou me meter nisso de novo. Será que eu tenho coragem mesmo, assim, agora? Não dá mais tempo, eu fui abastecer o carro, aí assim, aqui é tão bom, mano. Chegamos hoje, levantamos as mãos, não fizemos nada. Tava tudo pronto. De tarde tu vai pagar um preço. Mas recomeçar, irmão, eu julgo como muito mais difícil do que no começo, amém? Amém, queridos? Então quem ficou com vergonha aí da Bíblia, irmão, mas vai dar certo, irmão. Amém, queridos? Então o texto que nós lemos é choro demais, agora é o meu. O que foi, Natanael? Estão batendo no meu filho lá dentro. Oh, meu Deus do céu. Respeito filho do pastor, menino. Queridos, as bênçãos. Quando o texto que nós lemos fala de um homem chamado Abraão. Amém? Você leu comigo? E Abraão aqui, irmão, antes de chegar no texto propriamente dito, Abraão era um homem de 75 anos de idade. E Abraão nunca tinha ouvido a voz do Senhor. Abraão era filho de Terá e seu pai fabricava ídolos, consagrava a Moloque. E Abraão nunca ouviu falar, e de um belo dia ele escuta uma voz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, que eu vou te levar para uma terra que eu te mostrarei. Um homem de 75 anos, irmão, escuta uma voz que ele nunca ouviu e é obediente àquilo que Deus falou. Eu fico pensando, irmão, porque uma lista de prioridades minha, né? Eu tenho 38 anos de idade, irmão. Aí eu pego um cara de 75 anos de idade. Será que se ele fosse elencar na história dele ali uma lista de prioridades, será que ele com 75, o primeiro ponto seria mudar de país? O cara com 75 anos de idade, já estabilizado, com os filhos criados, será que está na mente dele mudar de nação, irmão? Não está na lista dele, mas Deus chamou Abraão e Abraão saiu. E a Bíblia diz que Abraão foi, irmão, para uma terra que ele ainda ia descobrir. Certeza, Talvânia aqui, que ele não sabia para onde ir, era a primeira certeza. E a segunda certeza era que Deus tinha falado com ele, irmão. Então eu já recebo uma mensagem no meu coração que eu libero para vocês. Talvez eu não saiba nem o que eu estou fazendo aqui, irmão, mas Deus falou no meu coração para ir. Então se ele falou para ir, irmão, você deve ser obediente e vai. Abraão foi com a certeza de: eu não sei para onde eu vou, mas eu sei quem mandou eu ir. Então a maior certeza no nosso coração nesse projeto de recomeço, hoje nós estamos aqui, irmão, para a graça de Deus. Domingo que vem, Deus proverá. Mas eu tenho certeza que o Deus a qual nos sinalizou, falou o meu coração, confirmou por palavras, por mensagens, por orações, Ele vai suprir as nossas necessidades. Amém, irmão? A gente está com propostas, mas até agora nada. Tudo indica que os vizinhos possam aguentar mais um domingo aqui, porque se não aparecer nada, domingo a gente está por aqui. Mas o desejo de fazer a obra do Senhor, irmão, está sendo maior do que o medo de parar. Porque, irmãos, eu não estou olhando para o medo do passado. Eu estou focando no ensino do que Deus está fazendo conosco. E Abraão, nessa perspectiva, ele está nisso. Aí nós entramos no texto. Abraão encontrou um homem chamado Abimeleque. E o filho dele, Ficol, o chefe do exército, encontra ele. E quando ele chega lá, eles fazem esse pacto que nós lemos. Que foi o quê? Abraão chegou para ele e disse: cara, eu cavei um poço aqui, meu irmão, e vocês me tomaram. E o rei falou: eu nem sabia disso. Eu juro que eu nunca ouvi falar que você tinha cavado esse poço. E diga lá que tinham tomado de você. Pois tomaram o meu poço. E no deserto, irmão, água é mais preciosa do que ouro. E ali o Abimeleque diz: cara, eu não sabia não, vamos fazer o pacto, o poço é seu. Mas me prometa que você nunca vai me tomar ou vai saquear minha terra. E Abraão prometeu: pode deixar, eu só quero a minha água. E eles celebraram um lugar chamado Berseba. E ali foi um lugar de recomeço para Abraão. Eu vou contar uma história para vocês, irmão. Nós vamos tentar terminar ela da melhor maneira.
Então Abraão, ele descobre aquele lugar e ganha aquele lugar e vira um lugar de recomeço para Abraão. Saiu da terra dos pais dele e foi para uma terra nova, só que Deus deu uma fonte para eles. Deu um poço que jorrava água. E ali era uma riqueza. Só que a Bíblia diz que ali houve fome. Se você ver a Bíblia em 22, 23 de Gênesis, teve fome naquela terra. A ponto de Abraão ter que ir no Egito comprar comida. E chegando lá, ele compra uma escrava, uma concubina chamada Agar. E ele traz para lá. Só que Abraão tinha uma promessa. Deus falou o que para ele? Você será pai de multidões. De ti todas as famílias da terra serão benditas. Só que Abraão não tinha um filho. E Abraão tinha 90 anos e a sua esposa tinha 80. E não tinha um filho. Como que eu vou ser próspero em família se eu não tenho? E eu já estou avançado de idade. Aí essa concubina que ela trouxe, Agar, a esposa de Abraão, Sara, disse assim: eu tive uma ideia. Pela nossa lei, se você se deitar com ela e tiver um filho, o filho é nosso. E a Bíblia disse que Abraão olhou e disse: como é, mulher? Tu quer que eu me deite com aquela mulher? É, porque pela lei é. Aí Abraão pensou, 90 anos de idade. Aí lá vem Agar, do Egito, 20 anos. Nariz fino, cabelo bem aqui, salto alto. Abraão olhou e disse assim: minha filha, eu vou enfrentar essa guerra só porque eu te amo, viu? 20 anos de idade. Aí Agar tem um filho de Abraão, e como é o nome do filho dele? Ismael. Só que Deus tinha dado uma promessa para Abraão. E ele se apressou e teve Ismael. Só que Deus chegou e disse: Abraão, como sempre, né, tu é apressado, mas eu falei que de ti faria um homem bendito. Mas não é Ismael o seu filho da promessa. E a Bíblia diz que ele tem quem? Isaac. Mas antes de falar de Isaac, eu vou falar de Agar e de Ismael. Quando Abraão tem Isaac, irmão, eles crescem. E chega uma hora que os dois meninos dentro de casa começam a brigar. Começam a se bater lá dentro. A ponto da mulher de Abraão, Sara, achar ruim porque o menino está apanhando. E ele chega e diz assim: Abraão, manda essa mulher embora. Manda essa mulher e esse menino embora. E a Bíblia diz que Abraão expulsou Agar e Ismael, irmão, para o deserto. E ela saiu sem herança, sem nada. E ela se viu com o menino com 2 pedacinhos de pão e água. Quando chega no deserto, acaba a comida, irmão. E essa mulher fica desesperada, a ponto de erguer os olhos e clamar ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus mandou um anjo para ajudá-la. E quando ela se viu, irmão, ela estava justamente em um lugar onde tinha um poço. E esse poço era justamente no lugar onde Abraão fez o pacto, que era o lugar chamado Berseba. Da mesma forma que para Abraão foi um lugar de recomeço, para Agar também foi um lugar de recomeço. A Bíblia conta para nós, é que se eu for ler vai demorar, irmão, que Agar se via desesperada, sem nada para comer. Porque o seu marido, Abraão, não deu nada. Só que eu recebo uma palavra no meu coração quando nós encontramos um lugar de recomeço. Eu não sei como está a sua vida hoje, se precisa recomeçar, parar, descansar. Mas quando eu encontro um lugar de recomeço, irmão, pode faltar pão de onde vier, mas Deus não deixa faltar o pão. Pode faltar água onde vier, mas Deus vai mostrar o poço. Aquela mulher estava tão encarnada de problemas, tão cheia de lutas, desespero, porque foi abandonada, desprezada, sem nenhuma herança, irmão. Tinha um filho de Abraão e ela foi desprezada. Quando ela menos esperou, ela conseguiu sair da luta que ela vivia e ela encontrou um poço. E desse poço foi o lugar de recomeço para Agar também. Se você continuar comigo, irmão, depois que Agar faz isso, a Bíblia diz que Abraão morre e o seu filho Isaac, o da promessa, sai da terra e vai para um lugar chamado Gerar. Chega em Gerar, ele cava um poço. Ele cava o poço e o povo de Gerar toma o poço dele. Aí Isaac cava outro poço na cidade vizinha. E o povo sabe, esse cara aí é filho de Abraão. Tudo que ele toca prospera. Vamos tomar dele de novo. E tomaram o segundo poço dele. Isaac se viu desesperado, porque disse: poxa, já cavei 2 poços e o povo toma de mim. Aí a Bíblia diz que Isaac lembrou: eu vou para um lugar. Já que aqui está difícil, Isaac foi para um lugar chamado Berseba. Ele vai para Berseba porque lá o pai dele foi abençoado. Agar Deus teve benevolência dela. E agora Isaac chega lá. Só que quando Isaac chega lá, o poço que o pai dele tinha cavado estava com entulho. Só que ele lembrou que o rei inimigo disse assim: cara, tudo que tu toca vira próspero. Ele disse: Isaac, tu é um cara tão próspero que tudo que tu pega gera prosperidade. Abraão entendeu, ou Isaac entendeu, que a prosperidade não estava no poço, mas a bênção estava em Isaac, irmão.
Sabe o que é que eu entendo, querido? Que a bênção não está na fonte, a bênção está em você que carrega a fonte dentro de você. Se você entende no lugar de recomeço, que a fonte não é um poço, uma cisterna, mas o Jesus Cristo que invade o meu e o seu coração, Ele se torna a fonte de vida para nós. Eu posso estar com uma sede horrível, irmão, mas dentro de mim flui um rio de água viva, porque Ele é a fonte que sacia a nossa sede. Você vê Abraão, Isaac e Jacó, irmão, sendo saciado, sendo remido, sendo restaurado num lugar chamado Berseba, o lugar do recomeço, irmão. Eu não sei, querido, como eu falei agora há pouco, como está a vida de muitos aqui. Eu precisei recomeçar várias vezes, irmão. Hoje, dia 1º de junho, é um novo passo de um novo recomeço, de voltar a caminhar com Juliano, Laurinha, hoje caminhar com o Bebeto, com o Nenê, meus amigos de infância. Sabe, ver Ana de Assis, ver uma galera aqui, a Rosiana, minha amiga de infância. Então assim, gente, isso é muito bom. Mas é um recomeço. É um poço, é uma fonte, mas meus olhos não estão nesse poço. Está nesse poço ali, ó. Está em Jesus Cristo, o Senhor. Amém, queridos? Vocês estão entendendo, irmão? Vocês vão já entender. Estou preocupado com o Dantezinho chorando ali, mano. Ali para a hora nele, pastor. Dá uma oradinha, vai. Junta aí umas 2 mães intercessoras aí para orar ali, irmão. Pode ser algo. Amém, queridos? Então eu falei de Abraão, Isaac, Jacó, de Agar, né? Só para eu terminar desse lado de Berseba, irmão. A Bíblia diz que tinha um homem chamado Elias. Vocês sabem quem é Elias, irmão? Aquele homem que orou no Monte Carmelo e desceu o fogo do céu e matou os profetas de Baal, de Acera. Aquele lugar também, depois do Monte Carmelo, depois que ele mata os 800 profetas, 400 e 450 de um de outro, a Bíblia diz que ele se viu com medo, porque Jezabel disse o quê? Eu te mato amanhã, Elias. Depois de ter feito tudo isso, Elias fugiu com medo de Jezabel. Ele viu o fogo do céu consumir todo o holocausto, tudo aquilo, irmão. Ele viu um prodígio e maravilha, mas no outro dia ele estava com medo. Parece muito conosco, irmão. Vemos os milagres de Deus acontecer de manhã e de noite a gente está com medo do que é que nós vamos fazer. E Elias, naquele momento, ele foge. E quando ele foge, ele fica com aquela palavra no coração, neném. Jezabel vai me matar amanhã. Jezabel deu uma data para matar Elias, irmão. Mas se você ver a história de Elias, Elias nunca morreu. Elias foi o quê? Arrebatado. Sabe o que é que eu estou querendo dizer, irmão? Tem muita coisa que o diabo está colocando data, mas quem sabe a eternidade é o Senhor, irmão. Tem muita coisa que quem está colocando data é o diabo, mas quem tem a palavra da minha e da sua vida, do nosso recomeço, é Deus. Jezabel disse, amanhã tu morre. Elias nunca morreu. Quantas palavras de maldição sobre nossas vidas, e para a glória de Deus, a minha família está de pé, a tua casa está de pé, a tua saúde foi restaurada, o teu casamento foi liberto. Sabe por quê, irmão? Porque existe uma fonte que você está bebendo todos os dias dela. Amém, queridos? Você sabe qual era a maior tribo de Israel, irmão? Diga Simeão. A maior tribo de Israel era Simeão. Mas a tribo que se tornou maior do que todas foi a tribo de Judá. A tribo de Judá, ela cresceu tanto que Berseba era na região de Simeão. Só que Judá cresceu tanto que tomou de conta daquela região. Aí quando eu lembro da tribo de Judá, eu lembro de um rei que nasceu em Judá. Quem foi? Diga Davi. Se você vê Davi, Davi gerou Salomão, Salomão gerou Obed, Obed gerou lá. Aí você vê a genealogia. Aí da genealogia de Davi nasce um homem muito maravilhoso. Diga Jesus Cristo. Então, antes Simeão, agora Judá. E Jesus Cristo nasceu daquela região chamada Berseba. E eu tomei a liberdade de dizer, irmão, que na velha aliança, aquele lugar era um poço de fato. Era o lugar onde eles se encontravam. Mas na nova aliança não é mais o lugar. É a fonte da vida que se tornou Jesus no nosso coração. Jesus nasce em Berseba, naquela região da Berseba. E lá ele se torna a nossa fonte de vida. E eu provo que ele é a nossa fonte de vida, irmão. Amém? Porque Jesus, irmão, quando chega aquele paralítico de 38 anos para ele, lembra do tanque de Betesda? Aquele homem estava preso naquele lugar há 38 anos. Mas para aquele homem, Jesus se tornou a fonte da vida e aquele cara voltou a andar.
Aquela mulher da mão mirrada, Jesus ajeitou a mão dela. Sabe, Pedro, irmão, Pedro estava lá negando a Cristo. E Pedro viu Jesus Cristo como fonte de vida. E quando ele se encontrou com ele novamente, Pedro, recomeça, Pedro. Pedro, eu sei que tu me negou, mas não para, é tempo de recomeçar. É tempo de você avançar, é tempo de você prosseguir. Mas Senhor, eu te neguei. Não. Eu me torno para ti uma fonte de água viva. Você vê Jesus se tornar para aquele cego de Betsaida a água da vida, e aquele cara volta a enxergar. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus Cristo vem daquela região de Berseba e se torna a fonte de água viva para nós. E nessa noite, irmão, eu não sei qual a debilidade, a deficiência ou a paralisia que está fazendo com que nós fiquemos parados. Mas Jesus Cristo, irmão, vem como fonte de vida para nos dar água e água da vida. Jesus quer ser essa fonte para nós, num tempo de recomeço, num tempo de levantar as mãos, num tempo de adoração, num tempo de dizer: Senhor, eu confio no que o Senhor tem para nós. Amém, irmãos? É recomeço, irmão. Eu amo quando o apóstolo Paulo diz isso: eu combati o bom combate, eu corri a carreira que foi proposta e eu guardei a fé. Irmãos, eu acho que o maior desejo do nosso coração é um dia terminar a nossa carreira e agradecer a Deus por tudo que foi feito e dizer: Senhor, obrigado. Obrigado porque eu cheguei até o fim. Só que até chegar ao fim, irmão, tem os recomeços da vida. Sabe por que é tão difícil recomeçar, irmão, novamente, quando uma pessoa tem uma separação? Porque quem tem um divórcio muito conturbado, quando ela ou ele conhece uma nova pessoa, no primeiro traço que essa pessoa que ele está lembrar a outra, ela fica com o pé atrás. Porque faz. Quem aqui era um empresário, irmão, e quebrou, se ele começar a sentir pelo menos um medinho de quebrar de novo, ele: pô, já vivi isso aí. Como eu falei naquela hora, tem os traumas, tem as histórias, tem os medos. Só, irmão, que vocês estão diante de um homem, de uma mulher e de vários outros que decidiram recomeçar em Deus. Recomeçar em Deus sem olhar para trás. Fazendo do passado não uma prisão, mas uma lição, irmão. Fazendo do que passou não aquilo que vai paralisar, mas que vai nos ajudar a prosseguir para o alvo. Nós temos esse desejo de recomeçar em Deus. E o Senhor nos deu esse ambiente, esse lugar, essas pessoas. E eu disse que eu ia ser bem breve, irmão, mas no nome de Jesus Cristo, eu só peço que você não esqueça daquilo que o Senhor está fazendo no nosso coração. Berseba foi um lugar de recomeço para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Agar, para Elias. E Berseba, irmão, que é Jesus Cristo, pode ser um lugar de recomeço para mim e para você essa noite. Eu não sei qual a circunstância que você enfrenta, eu não sei qual a luta que você enfrenta, mas eu te digo uma coisa, irmão. Sabe por que é? Jesus Cristo foi um que recomeçou também, irmão. A Bíblia diz que Deus, Ele começou num jardim com flores, não foi? E Ele recomeçou numa cruz com amor através de Jesus Cristo. Só para eu encerrar, irmão, a Bíblia diz que Jesus Cristo, quando morreu e enterraram Ele num túmulo, as mulheres foram procurar Jesus, o corpo de Jesus. E ao terceiro dia, quando elas chegaram lá, elas tentaram rolar a pedra pesada. Quando rolou, não viu nada. E tinha um jardineiro lá. E o jardineiro disse assim: a quem vós procurais? Ela disse: Jesus. Não, vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Ele não está aqui porque ele ressuscitou. Na verdade, ele não está aqui porque ele recomeçou. Ele estava morto, mas foi ressuscitado por Deus. E Jesus Cristo recomeçou, irmão. E Ele recomeçou por quê? Para que eu e você pudéssemos recomeçar hoje. Adorando, buscando, levantando as mãos, dizendo ao Senhor que há um recomeço sim. Há um recomeço na sua família, no seu casamento, na sua história. Há um recomeço nas suas finanças, há um recomeço na sua vida. Há um recomeço na sua paternidade, pai. Não desista dos seus filhos. Há um recomeço no seu marido, esposa. Não desista do seu esposo, meu querido. Ame sua casa, ame sua família, ame sua... É tempo de recomeçar, irmão. Eu não sei o peso que você carregava, ou se você diz: não, pastor, essa palavra não é para mim não. Pois mande para mim, irmão, que eu estou precisando dela. Porque é tempo de recomeçar. Deus começou num jardim com flores e terminou numa cruz com amor. Amém, irmão? Amém, querido? Você recebe essa palavra, irmão? Dê um aplauso ao Senhor e fique de pé, irmão, em nome de Jesus. Eu falei que eu seria bem rapidinho.
Amém, queridos? Quando nós estivermos num lugar, irmão, nós vamos ser menos acelerados. É porque é carro passando, é menino gritando, é menino chorando, é o calor batendo, é a sede apertando. Mas glória a Deus por tudo isso, Senhor. Fecha teus olhos no teu lugar, irmão, vai. Eu acho legal, irmão, porque num momento como esse, como a Laís ministrava, a gente pensa que fomos convidados para uma inauguração. Mas na verdade Deus te chamou, irmão, foi para um recomeço. E sabe Deus a área da sua vida, irmão. Todos nós aqui temos motivo para recomeçar, irmão. Talvez seja na família. Quanto tempo você não dá um abraço no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos? Porque você já decidiu que eu não perco mais tempo com isso. Mas o Senhor te traz para um lugar de recomeço. Aquele Elias que eu falei, irmão, depois que ele venceu a batalha, ele se escondeu, depressivo, triste, e ele pediu para morrer. E a Bíblia diz que Deus falou: Elias, levanta daí e vai, porque tu está no lugar certo, tu está no lugar de recomeço. E nessa noite, Senhor Deus, eu estou diante de homens e mulheres que vem a esse lugar, Deus. Eu não conheço o coração de cada um, mas é tu que o Senhor conhece. E sabe o que cada um necessita, o que cada um precisa. Qual a área da sua vida que você precisa de recomeço essa noite? E eu profetizo em nome de Jesus que muitos aqui irão recomeçar na vida ministerial, na vida espiritual, no tempo de oração, no tempo de jejum, no tempo de adoração ao Senhor, de fidelidade a Deus, de ter vontade, ter fome e sede para estar na presença do Senhor. Outros aqui terão recomeço na vida profissional, acadêmica, estudantil, amorosa. Eu só te digo uma coisa, irmão, os céus estão abertos nesse lugar. E de fato é um tempo de recomeço para nós. E eu glorifico a Deus por cada pessoa que sai da sua casa, que vem aqui essa noite, para estar junto, para estar declarando aos céus que Jesus Cristo é a nossa Berseba, é a nossa fonte de recomeço. Senhor Deus, te exaltamos nesse lugar, Rei Jesus. Exaltamos o teu santo nome nesse ambiente, Jesus. Eu oro por cada marido nesse ambiente, Senhor Deus, que o Senhor derrame amor, Deus, pela sua esposa, pelos seus filhos. Desejo por tua graça, por tua bondade na casa dele. Eu oro por cada esposa, Deus. Eu oro para que o Senhor, Deus, dê graça e sabedoria, provisão, Deus, na vida de cada jovem, Deus, no nome de Jesus. No nome de Jesus, aquele irmão, Deus, que estava desviado do propósito. Não, eu nunca bebi, nunca usei droga, mas o Senhor tem um plano para ti, mas você está bem longe daquilo que o Senhor tem para fazer. Eu oro para que o Senhor pegue ele nessa curva agora, Deus, e gere um recomeço na vida dele. Um recomeço espiritual, um recomeço no nome de Jesus. Eu oro para que você tenha sonhos e visões daquilo que o Senhor tem para você. O propósito do Deus vivo na tua vida. Eu falo que nem Paulo fala a Efésios. Eu oro para que os olhos do vosso coração sejam iluminados para aquilo que Deus tem. Como família, como filho, como marido, como esposa, como ministro do Senhor, como servo de Deus, como filho de Deus. Te louvamos, Jesus, nessa noite. Querido, fecha os teus olhos e faz uma oração no teu lugar, vai. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase: atire a pedra quem nunca pecou. Ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que
era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te rendemos graças. Estamos aqui nessa noite, Senhor, porque nós temos em mente, no coração, o desejo de um recomeço. Talvez depois de tantos desapontamentos, depois de tantas decepções, nós paramos agora e nós pedimos ao Senhor, nos dê a oportunidade de recomeçarmos e fazermos tudo diferente. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Você pode aplaudir a Jesus? Isso. Glória a Deus. Sente no seu lugar só um pouquinho, meu Deus. Eu não vou me demorar muito, porque eu acredito muito que Deus, ele une propósitos. E quando James disse assim, abra a sua Bíblia em Gênesis no capítulo 21, eu disse, então a gente está fluindo na mesma direção, porque o que Deus colocou no meu coração foi Gênesis 28. Está lá Isaac dizendo, Jacó, vai para Harã e fica um tempo lá. Mas para ir para Harã ele precisa parar em um determinado local de Berseba e ter um encontro com Deus ali. Amém? E eu queria fazer uma coisa, não foi combinado isso aqui. Na realidade, nós temos deixado Deus fluir, a gente nunca combina nada. Mas eu quero convidar aqui todo o pessoal do James que está servindo, que serviu, que fez alguma coisa, juntamente com o James, fica aqui pertinho de mim, que eu tenho uma palavra para vocês. Em nome de Jesus. Os servos, mídia. O Kids fica aí que a gente vai interceder por vocês. Mas o resto do pessoal que dá para vir, vem cá. Em nome de Jesus. Porque se nós entendemos, queridos, que Berseba é um lugar de recomeço, nós precisamos saber e ter isso muito claro, que Berseba também é lugar de aliança. Que bênção, né? A igreja já começa com bastante gente servindo, isso é maravilhoso. Quando eu comecei, há algum tempo atrás, bem pertinho aí, eu tinha que ser o músico, eu tinha que pregar, eu tinha que tirar a oferta, eu tinha que fazer tudo, né? Mas a gente louva o Senhor porque as coisas mudam e Deus continua o mesmo. Ele opera a sua multiforme graça em uma pessoa, mas ele junta muita gente para fazer um trabalho como se fosse uma pessoa só. O texto de Gênesis 28, a partir do verso 10, ele diz assim: Jacó partiu de Berseba e rumou para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol se havia posto no horizonte. Tomando uma pedra, uma das pedras apoiada na terra, seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava de pé diante dele, e a terra sobre a qual dormiste, eu a dou a ti e a tua descendência. Tua posteridade se tornará numerosa como a poeira do solo. Tu te estenderás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. E todos os clãs da terra serão abençoados por teu intermédio e por tua descendência. E Deus diz assim: James e Ciane, eu estou contigo e te guardarei em todo lugar onde fores. Te reconduzirei a essa terra, porque não te deixarei enquanto não cumprir eu tudo o que te prometi. Nós estamos falando aqui de sonhos.
Jacó sai da casa do seu pai porque ele havia tomado algumas decisões que foi necessário sair. Mas antes que ele saia do território de Berseba, Deus para ele e diz: vamos fazer uma aliança. Amém? Há 2 anos atrás, Deus disse: sai, você tem que sair. E a caminhada, quando a gente sai, não é fácil. Se levantam obstáculos, dificuldades, problemas. Mas aí Deus diz assim: você tem que voltar. Berseba é o seu lugar. Berseba é um lugar de recomeço, de aliança. E talvez o sentimento dele seja o sentimento de todos vocês que estão aqui. Por isso vocês estão com ele. E Deus está dizendo nessa noite: estou colocando uma escada aqui nesse lugar, e o topo dela é o céu, e eu estou lá em cima olhando para tudo que está acontecendo aqui. Nós não estamos fazendo nada porque nós queremos ser melhor ou maior do que ninguém. Nós estamos sendo direcionados. Amém? E a aliança não se faz por obrigação, a aliança se faz com convicção. Porque nós temos a convicção plena de que nós não estamos abrindo. Porque ninguém abre igreja, irmão. A gente abre um bar, né? Abre um prostíbulo, abre qualquer coisa. A igreja não se abre, a igreja nasce. E durante 2 anos Deus gerou no seu coração esse sonho. E hoje Deus está colocando para nascer esse sonho. Como diz Ezequias, diz assim: a dor do parto é chegada e eu não tenho força para fazer o filho nascer. Mas quem dá a força é Deus. Talvez hoje você disse lá com a senhora: rapaz, será que é bom isso aqui? Eu não tenho força não. Mas você não vai na sua força, você vai na força do Senhor. Amém? E aí Jacó diz uma coisa, irmão: quando ele desperta do sono, ele diz assim: puxa vida, eu estou num lugar terrível e eu não sabia. Esse lugar é a casa de Deus, é Betel, é a casa de Deus. Não interessa se é debaixo de uma árvore, se é num prédio bonito, é a casa de Deus. Vai nascer uma casa saudável, porque é uma casa de aliança. É uma casa de alinhamento. Amém? E eu quero orar por vocês por isso. Vocês agora têm um grande desafio. Não é só o pastor que tem um desafio, né? No meu início eu tive o desafio, porque eu fui para implantar uma igreja. Nem a minha esposa quis ir comigo, eu fui sozinho. 2 anos depois é que ela vai. Porque ela dizia assim: a minha igreja é a sede. Olha, a sede, tudo bonitão, negócio mais... E eu fazendo culto debaixo de um pé de mangueira. Quem é que vai trocar, irmão, um ambiente desse por um pé de mangueira? Né? Negócio terrível, né? Que nós hospedamos um casal para ficar na casa que nós tínhamos adquirido para abrir igreja. E de noite o marido ficava endemoniado querendo matar a mulher, né? Além de expulsar o demônio no culto, ainda tinha que... Era complicado. Mas eu louvo a Deus que hoje você tem pessoas aqui preparadas para estarem do seu lado, pessoas que vão fazer isso acontecer. Aí eu quero convidar aqui o pastor Luciano, o presbítero Josvão, o pastor André. Nós vamos orar por vocês no nome de Jesus. Esses são o pessoal que tem caminhado com a gente. Tem outros que não puderam vir. Tem o presbítero Daniel, que é um amigo do James, não pôde estar aqui porque a esposa dele está nos últimos dias para ter neném. A minha esposa tentou explicar uma coisa que aconteceu, mas eu não entendi muito bem. Porque quando nós fomos ter o Jefter, me ligaram, eu estava no seminário: pastor, a sua esposa mandou dizer que a bolsa estourou. Eu disse: o que é que ela estava fazendo com essa bolsa que estourou? Eu não sabia nem o que era a bolsa que estourou, muito menos o que ela tentou me explicar que já aconteceu com a Josi. Aí pronto, aí nós vamos orar. Eles estão tudo encolhidos, estão com medo ou estão com frio? Amém, irmãos? Jacó enfrenta algumas dificuldades, se encontra com a sua família, tem dificuldades. E todo começo, irmãos, eu seria aqui um cara mentiroso se eu dissesse para você que o começo vão ser flores. Não vai. No começo a gente está estabelecendo coisas e tem muita gente que não concorda e nós vamos ter dor de cabeça. Mas eu quero dizer para você que isso não é para você desistir, é para te fortalecer. As dificuldades não vêm para matar a gente, vêm para fortalecer. É nas dificuldades que a gente é forjado. Irmãos, porque eu fiz 25 anos que nós estamos lá no setor H, né? 25 anos. Eu já experimentei de tudo. Eu já aprendi a servir o Senhor quando não tinha nada. Já aprendi a servir o Senhor tendo alguma coisa. E continuo servindo ao Senhor de qualquer jeito. Não desistimos.
Vão ter dias que você vai pedir para alguém orar com você e esses alguém vão estar dormindo. Aconteceu com Jesus. Né? Vão ter dias que você vai dizer assim: quem pode pregar no meu lugar? Ninguém vai estar preparado. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes? Mas isso é igreja. Não é um lugar de gente perfeita. Esse lugar aqui é um lugar para imperfeitos, para pessoas que estão precisando de cura no Senhor, né? Então nós temos hoje esse espaço. E não existe lugar melhor, irmãos, do que você cultuar a Deus como Jacó fez. Jacó deitou no monte e ele dorme, e ele tem uma visão que é os anjos subindo e descendo naquela escada. E ele diz: cara, esse lugar é tremendo. E não é outro lugar, é a casa de Deus, é Betel. É o lugar de recomeço. Jacó começa o recomeço em Beceba. E ele vai para Arã. Trabalha 21 anos para o tio. Trabalha 7 por uma esposa, casa com outra. Depois trabalha mais 7, casa com a certa. Depois passa mais 7 anos até ele retornar. Quando ele retorna um homem próspero, rico, abastado, pensando que vai morrer. Mas quando ele chega no lugar de onde ele saiu, é recebido pelo irmão como se não tivesse acontecido nada. Então nós estamos hoje, irmãos, não é inaugurando, é fazendo um culto para iniciarmos uma caminhada. A inauguração será quando nós tivermos um local físico, onde nós vamos ter todo mundo lá e a gente vai fazer um grande culto de inauguração e de louvor ao Senhor. Mas hoje eu quero orar para a gente dar esse passo inicial, e em seguida a essa oração todos nós vamos participar da ceia do Senhor, para que a gente possa fazer uma aliança. É uma aliança de comprometimento, é uma aliança de um povo só. Não existe dois povos, não existe. Nós somos uma igreja só. Nós somos o povo que está lá em Cascavel com o pastor Luciano, e somos o povo que está aqui no PC com James. Amém, irmãos? E em todos os lugares que o Senhor quiser nos levar, né? Nós não nascemos com esse propósito, mas Deus está fazendo isso acontecer, então nós vamos obedecer. E essa obediência vai gerar bênção sobre a nossa vida. Amém? Você pode ficar de pé e estender as mãos aqui sobre essa liderança que se compromete aí a trabalhar para fazer você ter uma vida próspera e abençoada. Estenda as mãos para cá, nós vamos orar. O Josivan vai iniciar essa oração, depois o Luciano ora, o André ora, e nós encerramos com a ceia, todo mundo junto. Amém, irmãos? Estenda as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, pelos teus filhos que aqui estão, Senhor. Oramos, meu Deus, por esse povo, Senhor, que se dispõe o seu coração, a sua vida, meu Deus, de servir o teu propósito, Senhor, de viver esse recomeço em Ti, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o espírito de sabedoria e de revelação esteja com cada um dos teus filhos, dando sabedoria, Senhor, dando visão, dando entendimento, Senhor, fortalecendo nos dias difíceis, Senhor. Ser com cada um que está aqui, Senhor. Ser, meu Deus, com cada um que vai se dispor a servir, que vai se dispor, meu Deus, a orar uns pelos outros. Sim, meu Deus, eu oro em nome de Jesus para que o Senhor dê a eles um coração grato, um coração de servos, um coração disposto a obedecer a tua voz, um coração disposto a se submeter aos teus processos, ó Pai. Que em nome de Jesus, essa equipe, meu Deus, que aqui está, ela ande em aliança, ela ande, meu Deus, um ajudando ao outro, ela ande, meu Deus, cooperando com a vida do outro. Eu oro para que eles sejam, meu Deus, bênção na vida um do outro, Senhor. Que não haja nenhum momento competição, que não haja nenhum momento, meu Deus, aquilo um querer ser maior do que o outro, mas que eles andem em aliança, meu Deus, com o coração desejando de servir. Que essa equipe seja coberta com o teu sangue a cada dia, no nome de Jesus. Senhor Jesus, o Senhor falou uma vez que os campos estão brancos. O Senhor falou que realmente os campos estão brancos, mas poucos são os ceifeiros. E o Senhor nos orientou: orem ao dono da colheita, ao dono da plantação, que envie trabalhadores. E hoje nós estamos aqui clamando a Ti por trabalhadores, Senhor, para que essa grande colheita seja realizada em nome de Jesus. Que aqui na cidade, Senhor, de Fortaleza, mais especificamente nessa região do PC,
o Senhor levante não apenas essa equipe, mas o Senhor faça a partir dessa equipe, através deles e com eles, um mover, meu Pai, onde outros trabalhadores chegarão para essa grande colheita em nome de Jesus. Que para a glória do Teu santo nome, aqui pessoas sejam livres das perturbações dos demônios, sejam livres das suas enfermidades de anos que estão padecendo. Que o Senhor venha com o Teu poder maravilhoso, gerando, Senhor, cura na alma. Que nesse lugar haja acolhimento, vida, perdão, bondade e generosidade. Que todos o fruto do Espírito possa produzir em larga escala neste lugar, em nome de Jesus. Que através dos Teus filhos, meu Senhor, um mover sobrenatural, um mover, meu Deus, de reconciliação, de recomeço, inicie e continue e prospere, Pai, em nome do Senhor Jesus, em toda essa região. Eu te peço agora, que em nome do Senhor Jesus, esse exército levante-se e cheio do Espírito Santo marche rumo àquilo que o Senhor determinou. Eu peço força, eu peço, Senhor, coragem, eu peço, meu Deus, intrepidez, para que nos dias de muita dificuldade e tribulação, eles tenham a luz e a serenidade do coração para enfrentar e vencer cada batalha. Em nome do Senhor Jesus, cobre eles, Senhor, com Teu sangue, abençoa com Teu poder, e como o Senhor sempre faz, coloca um muro de proteção, a fim de que eles sejam protegidos de toda a armadilha do diabo, e que eles sejam frutíferos e prósperos em nome de Jesus. Igreja, cresça e se multiplique, que os Teus filhos tomem os 4 cantos de Fortaleza, que onde tiver uma pessoa que represente esse Recomeçar Fortaleza, seja um lugar de bênção, um lar de paz, em nome do Senhor Jesus. Que o menor seja 1000, que o mais fraco seja um grande exército, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ainda levantando a nossa voz em oração aqui nessa noite, Senhor, de tudo aquilo que foi proferido, verbalizado, ministrado sobre as nossas vidas. É como foi bem dito, não é uma inauguração, mas nesse momento nós estamos fundamentando a igreja. E a pedra angular é Jesus Cristo, como se é falado na Bíblia. Para que assim no âmbito espiritual, este lugar seja um ponto de apoio de fé para aqueles que vão iniciar e para aqueles que vão recomeçar. Em o nome do Senhor Jesus, aqueles que creem, digam amém e dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. Vamos abençoar os elementos, nós vamos participar da ceia, em nome de Jesus. Quem vai me ajudar a servir a ceia? Isso, vem cá, isso. Fica sentado aí, eles vão te servir, depois você coloca-se de pé novamente, no nome do Senhor, tá? Amém. Hã? Pode levar. Todo mundo vai junto aí. Amém? Irmãos, Jesus instruindo a igreja de... Jesus instruiu, mas Paulo precisamente instruindo a igreja de Corintos. Ele disse que ele deu à igreja aquilo que ele recebeu do Senhor. E o que ele recebeu do Senhor, ele entrega dizendo que Jesus, né, foi o sacrifício vivo para que nós pudéssemos ser resgatados do nosso fútil procedimento de viver. Ele diz: o Senhor me entregou e eu também entrego a vocês, que na noite que ele foi traído, ele toma o pão e ele dá graça, e ele diz: isto é o meu corpo que é partido por vós, façam isso todas as vezes que vocês se reunirem em memória de mim. Em seguida ele pega o cálice dizendo: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Então toda vez que você come do pão e bebe do cálice, você anuncia a volta de Jesus, né? Você anuncia a morte de Jesus até que ele venha. E nessa noite nós vamos participar, né, para fundamentarmos tudo que foi dito aqui, como orou o pastor André, de forma muito sucinta. A pedra angular foi lançada, né? A base foi lançada essa noite, e nós vamos trabalhar para construir algo que seja poderoso para o reino de Deus nesse lugar. Amém? Estenda as mãos para cá. Pai, nós oramos
e abençoamos esses elementos. O pão, que representa o teu corpo, que foi partido, que foi moído por nós, o sangue que foi derramado em nosso favor, que ao tomarmos do pão e do cálice, e ao comermos e bebermos, nós tenhamos a certeza de que somos um contigo. Abençoa as nossas vidas, cura as nossas enfermidades, livra-nos dos traumas, das decepções, de todas as mazelas do inimigo, e que nós tenhamos clareza para servir ao Senhor. Nós abençoamos esses elementos em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Os meninos vão passar. Pastor, quem é que pode participar da ceia? Irmãos, nós não proibimos ninguém participar da ceia. A ceia não é nossa, porque a ceia não é um momento de condenação, mas é de reconciliação. Quando você lê os textos acerca da ceia, está lá na mesa sentado com Jesus, Judas, Pedro. Ele não reprimiu ninguém, ele deixou participar, né? Você vai participar. Se você tomar indignamente, nós vamos orar para que não passe de um pedacinho de pão e de um pouquinho de suco. Mas se você tomar entendendo nessa noite, vai ser algo que transforma a tua vida, amém? Em nome de Jesus, pode ir lá, irmãos. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com? Ele é tão sábio, ensinarei. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinarei. Ele é tão manso, cuida dos corações. Em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa como lugar de honra. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. Ao som
som da tua voz, dos nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome um lugar de honra. Amém? Todos receberam o pão e o cálice, irmãos? Todos receberam? Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse cálice e esse estojinho você vai levar para casa de recordação da primeira ceia do início desse trabalho, amém? Não precisa devolver, você guarda e leva com você em nome de Jesus, amém? Os meninos que serviram já tomaram o pão e o cálice também, no nome de Jesus. Olha o texto de Coríntios que Paulo fala, ele diz, olha, na Bíblia Viva ele diz assim: por isso é que o próprio Senhor disse com relação à sua mesa, é que eu antes já lhe havia transmitido, e que eu antes havia lhe transmitido, que na noite em que Judas o traiu, o Senhor tomou o pão e depois de haver agradecido a Deus, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem isto e comam, isso é o meu corpo que é entregue por vocês, façam isso para se lembrarem de mim. De igual modo, ele tomou o cálice de vinho depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo contrato entre Deus e você, estabelecido e posto em vigor por meio do meu sangue. Pensem nisso em memória de mim todas as vezes que vocês o beberem. Levante o pão, Pai, nós te damos graça nesse momento, que ao comermos sejamos curados no corpo e tenhamos a lembrança de que nós só podemos fazer isso porque o Senhor se entregou por nós. Nós abençoamos esse pão em teu nome, em nome de Jesus. Tomai e comei, façam isso em memória dele. Levanta o cálice na tua mão, porque depois que eles cearam, ele tomou o cálice e o abençoou e disse que era o cálice da nova aliança. Nós estamos fazendo uma aliança de amor com o nosso Criador e com o nosso Salvador. E nós vamos fazer isso lembrando que todas as vezes que nós comemos e bebemos, nós anunciamos a morte de Jesus até que ele venha. Faça isso nessa noite em memória dele, no nome do Senhor. Aleluia, Jesus, nós te louvamos. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Muito obrigado pelos teus direcionamentos e pela confirmação de tudo que nós temos colocado diante do Senhor. Nós te agradecemos por este culto, por este momento, e que a bênção do Senhor seja sobre a nossa vida e que a graça do Senhor nos sustente todos os dias. E em nome de Jesus nós te louvamos e te agradecemos. E se assim você crê, diga amém. Vamos aplaudir bem forte o Senhor, no nome de Jesus. Pastor James vai dar uns avisos aí, tá, irmãos? Pode sentar só um pouquinho antes do pastor James dar o aviso? Enquanto a equipe estava aqui, né? O Senhor pediu para eu falar uma coisa que eu não falei no início. E aí eu queria compartilhar com vocês, já que hoje é o dia da inauguração, tá? Em um domingo, pastor Paulo, nós estávamos orando no culto. E na minha oração, o Senhor falou assim: olhe para o lado e veja, né? Todo domingo a gente estava lá. E eu disse: Senhor, pode nos faltar um púlpito, pode nos faltar um espaço, pode nos faltar um microfone, pode até nos faltar amigos, mas não pode nos faltar a presença. E ele falou assim ao meu coração: filha, tudo que pedires em meu nome, assim eu farei. E naquele dia, né, eu estava orando e chorando muito. Se tu ficar pegando em mim, eu chego a... E aí, o Senhor falou assim, eu falei: Senhor, eu queria te pedir algo. Olha, audaciosa, né? Senhor, eu queria te pedir algo. Depois de alguns dias, eu compartilhei com o James o que eu pedi ao Senhor. E quando eu olhei hoje para vocês, e quando eu olhei para as pessoas que estavam aqui,
eu falei assim, nossa, o Senhor falou exatamente isso ao meu coração. Que Ele iria enviar pessoas comprometidas com Ele. Falei, Senhor, por favor, me envia pessoas comprometidas com o reino. Envia pessoas que estejam dispostas a te adorar, dispostas a servir, dispostas a congregar. Envia pessoas assim. E eu não estou falando de pessoas perfeitas e mesmo pessoas que já passaram por alguma congregação ou já passaram por algo, mas o Senhor disse muito claro ao meu coração, Siane, a Recomeçar Fortaleza é uma igreja de acolhimento, é uma igreja de amor, é uma igreja que nós temos que acolher e amar as pessoas, porque nesse tempo, esse é o grande papel da igreja, andar em comunhão, andar em unidade, amém? Quantos me entenderam, amém? Então, quando eu cheguei ali, eu estava lá atrás e recebi uma amiga, e ela falou assim, olha, Deus falou claramente ao meu coração, e ela disse exatamente,